Gênesis capítulo 32, versículo 22 ao 28, começando no 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-lhes e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E oremos. Pai amado e Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Peço que o Senhor agora possa usá-la, use a mim também, para trazer a mensagem desta noite, que possamos entendê-la, possamos assimilá-la, aplicá-la em nossas vidas. É o nosso desejo e pedido esta noite, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E estamos continuando então o nosso estudo no livro de Gênesis, e aqui nos deparamos com o capítulo 32, e nós vamos ver o capítulo 32 e 33 como uma coisa só, porque os dois tratam do mesmo tema, que é a transformação de um crente. A transformação de um crente, e aqui é a transformação de Jacó, que nós estamos estudando, e nós já vimos algumas coisas importantes em relação à transformação. A transformação, ela vai trazer temor e angústia, foi o que vimos que Jacó sofreu. Ele sofreu temor, ele sofreu angústia. E quando se trata de Deus transformar a gente, nós vamos ter uma medida de temor, haverá uma medida de angústia também, porque Deus está nos moldando, Deus está nos transformando, e isso vai ir contra a nossa carne, muitas vezes vai contra o que a gente quer, então vai haver angústia, vai haver medo, porque é um processo de fé, e fé é a certeza das coisas não vistas, então haverá temor, haverá angústia. Nós vimos também que nessa questão de transformação, Deus vai lhe dar uma ordem, digamos assim, vai ter um chamado para você, e você então vai ter que seguir aquele caminho. Nós vamos ser enviados por Deus para fazer alguma coisa nesse processo, e foi o que aconteceu aqui com Jacó. Jacó foi enviado para sair da terra de Labão e ir para a terra da sua família, retornando para a terra da sua parentela. E nós vimos também a questão da provação. Jacó foi provado, e nessa questão de transformação, se Deus vai transformar a mim e a você, haverá uma provação, haverá essas 3 coisas que nós estamos vendo. E hoje vamos ver mais uma característica, ou algumas características que fazem parte da transformação, não só na vida de Jacó, mas vai fazer parte da vida de qualquer crente que busca essa transformação que Deus quer operar em nossas vidas. E Deus quer nos mudar. A palavra transformar quer dizer mudar. Transformar, você vai mudar a sua forma. Você vai ser transformado, você vai ser mudado. Você não vai ser o que você era antes. Você vai ser uma pessoa diferente. Então, é muito importante para a gente. Vamos ver hoje aqui o seguinte. Uma outra característica. Temor e angústia. Um chamado de Deus. Uma provação de Deus. E hoje nós vamos ver a questão que haverá uma luta. Haverá uma luta. Nós lemos aqui no versículo 24. Que diz assim: Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Note aqui que ele mandou todo mundo, tudo que ele tinha, os animais, os seus pertences, todo o gado, seus filhos, suas mulheres, tudo foi adiante. Atravessaram o vale, atravessaram ali o ribeiro, e ele ficou sozinho desse lado. E alguém lutou com ele. Aqui fala um homem. Esse homem aqui trata-se de Deus. Você pode dizer que foi um anjo, talvez foi Cristo, mas seja lá o que foi a representação, foi alguém que veio fazer essa luta da parte de Deus. Aqui ele estava lutando com Deus, ou diretamente ou vicariamente estava lutando. Jacó, nesse processo de transformação, ele lutou e perdeu. Ele lutou e perdeu. Quando a gente está sendo transformado por Deus, haverá uma luta, haverá essa dificuldade. E o melhor que a gente faz é deixar Deus ganhar. Não foi bem assim que aconteceu aqui, mas não foi ele que ganhou, Jacó foi o que perdeu. Nós vimos aqui no texto 25, versículo 25, fala assim: E vendo este que não prevalecia contra ele,
Então eles estavam lutando. O versículo 24 fala que ele ficou sozinho, o homem estava lá brigando com ele, lutando com ele. E o versículo seguinte fala, e vendo este, quem é este? Este é o homem, Deus, que está lutando com ele. E vendo este que não prevalecia contra ele, ele sendo Jacó. Então Deus, ele não conseguia vencer, prevalecer, ele não conseguia vencer Jacó. E o versículo 26, na segunda metade, fala, Jacó dizendo, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então aqui você fala assim, você fala, pessoal, mas o senhor disse que Jacó lutou com Deus e perdeu, mas aqui parece que ele ganhou. Ele não deixou Deus ir, ele insistiu, ele ficou firme. Pois bem, esses versículos aqui, eu vou explicar direitinho eles, mas eles são muito mal interpretados. Aqui, uma leitura passageira, à primeira vista, pode dar a aparência de que Jacó foi um grande homem porque ele lutou, ele brigou com Deus a noite toda e foi abençoado. E é isso que faz ele um grande homem. Ele lutou com Deus e ele venceu Deus. Alguma coisa ali soa meio estranho. Alguém venceu Deus? Se Deus é todo poderoso, se Deus criou o céu e a terra, se Deus é Deus, como é que o homem vai lutar contra Deus e sair ganhando? Não, aqui ele não ganhou, gente. Ele não ganhou. Na realidade, o que aconteceu foi que Deus precisou, nessa luta, precisou quebrar. Literalmente quebrar. Lembra aquela história que eu falo do pastor que tem uma ovelhinha, que essa ovelhinha é muito sem vergonha? Essa ovelhinha é muito teimosa, ela costuma fugindo e se meter em encrencas. Cai na água, cai no buraco, pula da cerca, fica em perigo dos lobos virem aí pegar. Aí o pastor, com muito amor, carinho, pega aquela ovelhinha e faz o quê? Quebra uma patinha dela, agora ela baixou o fogo. Agora ela não vai para lugar nenhum, vai ficar quietinha aí, não vai se meter em encrenca. Foi isso que aconteceu aqui. Não foi para ele ficar quietinho, mas de um certo modo aqui, Deus precisou quebrar Jacó, porque a carne dele estava muito forte, a carne dele estava muito predominante. Olha o versículo 25. E vendo este sendo Deus, e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Veja bem, literalmente, e aqui é figurativamente também, a carne dele, o corpo dele foi quebrado. Ele tocou aqui, veja bem, não fala que ele golpeou, que ele cortou, enfiou uma espada, um machado, não, ele só tocou. E o que ele fez ali, ele tocou e deslocou, ele basicamente deslocou a coxa. E Jacó, então, daquele dia em diante, ele só andava manquejando. O resto da vida. A carne de Jacó, e nós sabemos isso, por 20 anos a carne reina na vida dele. Por 20 anos ele anda na sua própria vontade. Por 20 anos ele faz o que ele acha que é certo. Por 20 anos ele não consulta Deus. Por 20 anos ele não faz nada que Deus tinha para ele fazer. Por 20 anos a carne domina a vida dele. E aqui Deus teve que literalmente lutar e quebrar a carne dele. Quebrar a vontade dele, quebrar a carne que tinha esse domínio sobre ele. E a carne de Jacó era tão forte, dominava tanto, que para vencê-la, Deus precisou literalmente feri-la. Ele literalmente precisou tomar medidas drásticas. E deslocou a juntura da coxa de Jacó. E daquele dia em diante, ele carregava aquela cicatriz pelo resto da vida. Gente, quando a gente briga com Deus, a gente sempre perde. E existem consequências que vão ficar conosco o resto da vida. Resto da vida. Jacó mancou pelo resto da sua vida. Sempre que você vai falando sobre ele, ele está lá se inclinando no seu cajado. Ele ficou literalmente, não ficou aleijado, que ele ainda era móvel, fazia, andava, não fala que ele ficou um aleijado, um cadeirante, digamos assim, alguém que não podia andar. Não, mas ele ficou sim marcado. Ficou marcado. E aquilo sempre seria uma cicatriz que o lembraria daquela luta. Agora veja só, precisava ele ter a sua junta da coxa deslocada? Não. Aquilo precisou porque ele estava lutando
com Deus. E muito crente faz isso. Deus, ele traz circunstâncias em nossas vidas, Deus quer nos transformar para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a gente luta com Deus, a gente resiste a Deus, a gente teima contra Deus, e o resultado é que muitas vezes aquela resistência, aquela rebeldia vai nos deixar com marcas e cicatrizes e consequências e sequelas para o resto da nossa vida. Jacó agora está com aquela junta deslocada, deslocou. Não vai mais. Hoje em dia você tira um raio-x, faz uma ressonância magnética, você opera, você bota uma prótese lá dentro, aquela não tinha nada disso, gente. Não tinha nada disso. Então aquilo marcou. Outro exemplo que nós temos aqui, olhem comigo para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 1, rapidinho. Diz assim, Atos 9, e versículo 1, diz assim, outro exemplo de alguém que precisou ser quebrado. E Saulo, esse Saulo aqui é o Saulo que se transformou em Paulo, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, ou seja, crentes, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, Paulo ficou cego. Olha o versículo 8. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Veja aqui. Você diria que Saulo estava lutando contra Deus? Se você ler alguns capítulos atrás em Atos, a morte de Estevão, quando Estevão foi morto, sabe quem estava segurando as capas, as túnicas dos homens que estavam apedrejando Estevão? Sabe quem era? Saulo. Saulo estava ali, ele viu um mártir sendo apedrejado. Ele viu ele dizendo, eu olhei para o céu e vi o céu aberto e Jesus está à direita do Pai, em sua glória. Ele viu aquilo, ele viu esse testemunho. Nós não sabemos, uma coisa eu sei, ele aqui estava lutando contra Deus, ele estava perseguindo a igreja de Deus, ele estava indo prender e matar. Paulo fala que ele matou muitos crentes, gente. Então aqui que nós temos é alguém chamado Saulo perseguindo Deus, e para Deus quebrá-lo, ele precisou fazer o quê? Cegá-lo. Quando ele ficou cego, se você ler os versículos seguintes, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que foi que Saulo falou? Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele sabia exatamente quem ele estava perseguindo. E quando Jesus falou, eu sou quem você persegue, aqui naquele momento, eu creio que Saulo foi salvo. Mas precisou o quê? Ele perdeu a sua visão. Agora veja só, alguns dias depois, Saulo teve sua visão restaurada. Mas aí a diferença é que Saul era crente há quanto tempo? 20 anos. Ele recebeu uma sequela, uma cicatriz, uma consequência que ficou com ele o resto da vida, porque a quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Aqui Saulo não conhecia Cristo. Aqui Saulo não foi dado nada, ele não tinha conhecimento nenhum, tinha pouco tempo, aliás, não era nem salvo. Então ele teve um quebrantamento muito grande, perdeu a visão, mas logo lhe foi o quê? Restituído. Então entenda, quanto mais a gente resiste, maior vai ser a sequela, pior vai ser a consequência. E nós temos que entender isso, especialmente nós que conhecemos Deus há muito tempo, há mais tempo, nós temos que ter muito cuidado para não resisti-lo. Então nós não precisamos, não seja teimoso e rebelde para forçar a mão de Deus para tomar medidas drásticas. E o muito triste é isso, muitas vezes a gente fica com a sequela e nós não somos transformados. Jacó foi transformado. Saul ficou cego, mas ele foi transformado. Tem muito crente que sofre a sequela e não é transformado. Ele paga o preço, mas não é transformado. Porque nem Deus quebrando eles vão se submeter a Deus. Muito triste isso. Ele está apenas pedindo para que Deus dê chicoteadas mais fortes.
e mais frequentes. Ele está pedindo para o quê? Para que tenha sequelas mais sérias e mais duradouras. Temos que ter cuidado. Jacó relutou a noite toda e não largava a mão da carne. Não largava a mão da carne. E Deus precisou quebrar esse domínio. Paulo não. Paulo 3 dias depois voltou a enxergar. Mas Jacó ficou mancando o resto da vida. E como testemunho, lembrete daqui. Jacó era esperto. Ele se achava forte, independente, capaz. Para que ele precisa de Deus? Deus, eu quero que você me abençoe, não é para fazer a coisa do meu jeito, Deus, você não está entendendo. Eu quero que você me abençoe fazendo o que eu quero. Deus não trabalha assim. Deus vai nos abençoar ao passo que a gente faz a vontade dele. Tá? Mas Jacó não. Ele falou, meu irmão está ali, Deus, eu estou aqui fazendo uma fantasia. Mas o que ele queria era, Deus, faça o seguinte, faça que o meu irmão Saul suma. Faça que ele fique cego, caia uma pedra em cima dele, desapareça. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia como ele faria, porque ele era muito esperto. A carne dominava ele se achava muito esperto, muito forte, e Deus precisou quebrar a sua carne. E agora sim, depois disso, nós vamos ver um Jacó transformado. Nós vemos um Jacó mudado. Aqui foi partir das águas, digamos assim. Olha comigo no versículo 28. Então disse, isso é Deus falando, então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse prevaleceste aqui não está dizendo que ele venceu. Tá? A gente sabe que ele não venceu porque ele saiu mancando da jogada. E sabemos que ele não venceu porque ninguém vence Deus. Esse prevaleceste, se você olhar no dicionário, essa palavra prevalecer, ela significa sobreviveu. Você saiu inteiro, ou seja, ele lutou com Deus e com os homens. Que homem foi esse que ele lutou? Bom, ele lutou com Labão. Lembra que Labão, quando ele fugiu, Labão pegou o seu exército e foi atrás dele? Aí Deus apareceu no sonho e falou, Labão, você encosta um dedo. Encosta um dedo em Jacó que eu te pego. Aí no outro dia, Labão foi para Jacó e falou, olha, eu vim te fazer mal, mas sabe de uma coisa? Seu Deus veio para mim num sonho de noite e mandou não fazer nada, então... Ou seja, ele lutou contra Labão e prevaleceu, e profeticamente ele iria prevalecer contra quem? O seu irmão Esaú, que vinha com 400 homens para pegar ele. Então ele prevaleceu, ele lutou contra Labão, ia lutar contra Esaú, lutou contra Deus e sobreviveu. Ele lutou com Deus fisicamente, Deus apareceu para ele, vicariamente, ou foi um anjo, não sabemos, mas foi Deus ali que lutou. Alguém aqui já lutou com Deus, assim, mano a mano, cara a cara, vamos lá. Não. Jacó fez. Jacó literalmente se pegou com Deus. Saiu rolando pelo chão. Aos tapas, com Deus. E ele o quê? Ele prevaleceu, ele sobreviveu, ele saiu em um pedaço. Mancando. Saiu mancando. Mas saiu. Ele enfrentou Labão. Prevaleceu. Sobreviveu. E enfrentar 400 homens de Esaú. E profeticamente sabemos que ele sobreviveu. Tá? Mas aqui nós vimos um novo Jacó. Um Jacó transformado por esse encontro que ele teve com Deus. Agora, Deus não pode nos transformar. É impossível. Deus não vai nos transformar enquanto estamos cheios de nós mesmos. Se nós estamos fortes com o nosso próprio poder. E se nós estamos espertos com a nossa própria sabedoria. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos chegar a um ponto em nossas vidas que a gente sabe que a nossa força, a nossa esperteza, o que a gente quer fazer não está dando certo. Nós temos que nos esvaziar. E até um pouquinho antes desse ponto aqui, Jacó estava muito cheio. E ele chegou a um ponto que ele viu. Eu tenho alguns servos, um monte de mulher, um monte de criança, um monte de animal, e vem meu irmão aí com 400 homens me pegar. Pronto. Se eu voltar, eu não posso, porque eu fiz um acordo com Labão dizendo que eu não voltaria para lá. Lembra do acordo que ele fez com Labão? Eu não posso voltar. Adiante eu não posso. Eu vou fazer o quê? Eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou sem opções, eu não tenho para onde correr. Aí foi quando ele percebeu que ele precisava de Deus. Aí foi quando ele percebeu a necessidade que ele tinha. Mesmo assim, ele lutou contra Deus. E Deus vai nos transformar quando Ele é a nossa força, quando Ele é a nossa bússola, quando Ele é a nossa sabedoria.
quando nós decidimos entregar tudo isso para Ele. Mas enquanto a gente se agarra ao nosso entendimento, à nossa vontade, ao nosso intelecto, enquanto a gente se agarra àquilo, Deus não vai transformar a gente. Por isso que Deus foi lá e literalmente lutou com Jacó, porque ele falou: oh, Jacó, você é uma peça importante no meu plano. Eu fiz uma promessa para o teu avô, eu fiz uma promessa para o teu pai, e a promessa vale para você. Agora eu vou ter que lhe quebrar para que a promessa seja feita. E literalmente quebrou Jacó. E Jacó agora é um novo homem. Agora nós temos um Jacó diferente. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27. Que diz assim, 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja bem, Jacó estava muito sábio e muito forte para Deus usar. Deus escolhe o quê? Deus escolhe as coisas fracas e as coisas loucas. Loucas aqui, que não faz sentido para o mundo. As coisas fracas. Deus vai trabalhar com quem está fraco e louco. Deus não vai trabalhar com alguém que está forte e cheio de sabedoria. Deus não trabalha assim. 2 Coríntios 12, vamos um livro adiante, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, o apóstolo Paulo fala aqui. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Por quê? Porque Deus só opera quando nós estamos vazios e fracos. Se a gente está cheio de si mesmo, Deus ele tira a mão. Nós precisamos nos esvaziar. Porque Deus vai nos tornar fortes quando nós estamos fracos. Enquanto nós achamos que estamos fortes, Deus não vai operar. Deus não vai transformar. E Deus usa as coisas fracas. Diga uma coisa, Jesus nasceu. Ele criou o mundo, o universo. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nasceu num grande palácio. Ele nasceu numa casa. Gente, ele nasceu num estábulo. Ele nasceu num lugar onde moram os animais. O seu berço era uma manjedoura. Sabe, essa palavra, esse termo manjedoura, muito pessoal, é um berço. Gente, manjedoura vem de manjar, de comer. Manjedoura é onde você colocava comida para o gado, os bodes e os comerem. O berço dele foi um comedouro. Onde se coloca comida para os bichos comerem. Aquilo foi o berço dele. Ele nunca foi dono de nada, de propriedade, nunca teve título algum. Você diria que ele veio em fraqueza? Ele veio em fraqueza, mas ele teve grande poder de Deus, porque quando estamos fracos de nós mesmos, Deus nos dá a nossa força dele. Amém. Quando nós nos esvaziamos do nosso raciocínio, a gente coloca de lado, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Eu já sei. Não saiba de nada. Eu já falei isso antes muitas vezes, o dia, dia 21 de julho de 91, o dia que eu nasci de novo, eu lembro. Cheguei em casa, sentei no sofá e eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus, eu não sei de nada. Eu sou um tolo. Como é que demorou 25 anos para eu entender uma coisa tão simples como o Evangelho? Eu não sei de nada, não quero saber de nada, eu não tenho opinião, eu não tenho direção. Eu quero que você determine os rumos da minha vida. Tanto, como eu falei recentemente, 3 meses de salvo, pedi demissão do meu emprego. Não era um emprego qualquer, um bom emprego. Pedi demissão. Fui morar em outro país, porque eu achava que era aquilo que Deus queria que eu fizesse. Bom, se foi ou não foi, eu não sei, mas eu fui. Mas enquanto a gente fica, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou fazer, eu já sei com quem eu vou fazer, eu já fiz tudo direitinho, Deus, olha, me ajude a fazer a minha vontade, Deus fala, nhã. Deus vai atuar na nossa fraqueza, e apenas na nossa fraqueza. E a nossa força, a nossa sabedoria, precisa ser transformada em fraqueza. Como? Bom, Deus vai dizer, vai mostrar que mais cedo ou mais tarde, a nossa sabedoria e a nossa força vai nos deixar caído de cara no chão.
Por isso que eu sempre digo, se alguém diz que é crente, está pintando e bordando, dê as costas para Deus, está fazendo o que quer, ele, se for filho de Deus, ele vai, ou ela, vai cair no chão por causa disso aqui. E se não cair no chão, pior ainda, quer dizer que não é filho de Deus. Tá? Porque Deus não vai deixar. Não vai deixar você progredir na sua força, na sua sabedoria, cometendo transgressão e pecado e dando as costas para Ele, dando mau testemunho. Deus não vai dizer isso barato. Ele vai abençoar você, vai proteger você, vai livrar você. De modo algum. De modo algum. Vamos lá. Na fraqueza, Jacó agora está forte, porque Deus era a sua força. Todo dia, Jacó seria lembrado desse episódio. Como? Quando ele ia sair da cama, ele ia lembrar o dia todo. Ia lembrar. Foi como se fosse um testemunho, uma cicatriz. Para lembrar daquela teimosia dele, da independência. A independência que ele tinha de Deus, que Jacó tinha de Deus, ele passou 20 anos achando que podia fazer o que ele bem queria. E a independência dele foi transformada em dependência. Independência. Olhe comigo no versículo 28. Assim como Jacó, ele todo dia era lembrado desse episódio através da cicatriz, através da coxa deslocada, disjuntada que ele tinha, nós também devemos, todos nós temos alguma cicatriz ou outra de que Deus precisou agir em nossas vidas. Nós devemos sempre estar relembrando e revisitando essas cicatrizes, para nos lembrar das consequências e as sequelas do pecado. Não é para a gente lembrar e ficar se lamuriando, para ficar se rebatendo, não. A gente tem que se lembrar para a gente se fortalecer naquilo. Lembrar das vezes que a gente decepcionamos a Deus e a nós mesmos. Para a gente trazer força disso, nos lembrar de quanto nós somos dependentes em Deus. Versículo 28. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse prevalecer aqui, como eu falei, ele significa conservar ou sobreviver. Né? Ele ficou de um pedaço, mancando, mas de um pedaço ele sobreviveu. E ele teve essa contenda e sobreviveu com ele. Agora o nome, fala também aqui, o novo nome dele de Israel, fala também aqui do fato que ele lutou contra Deus. Ele é alguém que lutou com Deus. Um príncipe de Israel que lutou com Deus. De qualquer forma, para resumir esta noite, olhe comigo para Gálatas 5 e versículo 17. Em qualquer transformação, tanto em Jacó, como em mim, como em você, qualquer transformação sempre acarreterá, incluirá e terá briga. Gálatas 5:17 fala assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então veja só, tem a carne e tem o espírito. Note que esse espírito aqui é o espírito com E maiúsculo. Então esse espírito com E maiúsculo está falando sobre o Espírito Santo. Todo crente, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vivifica o nosso espírito com E minúsculo, que estava morto até o momento em que nós fomos salvos. O momento que nós fomos salvos, o nosso espírito, E minúsculo, que estava morto, ele foi ressuscitado, digamos assim, ele foi vivificado pelo Espírito, E maiúsculo, de Deus. E se note que a briga, a contenda aqui, a minha carne contra o Espírito é maiúsculo, ou seja, contra o Espírito de Deus. Aqui está dizendo que o crente tem uma luta diária de transformação. Qualquer transformação vai ser o Espírito com E maiúsculo, ou seja, Deus, lutando, se opondo contra a nossa carne, nós. E essa briga é constante. Essa briga vai acontecer em qualquer processo de transformação. Mas pastor, e se não houver essa briga? Quer dizer o quê? Quer dizer que você desistiu? Quer dizer que você jogou a toalha? Quer dizer que não tem contenda porque você completamente se rendeu à carne? Você desistiu.
E a carne domina. Foi o que aconteceu com Jacó durante 20 anos. Era a carne que estava dominando a sua vida. São poucas as vezes, aliás, uma vez ele orou, falou com Deus, foi antes de chegar em Labão, e depois aconteceu depois que ele saiu. Só que entre ele indo para Labão e ele saindo de Labão, foram mais de 20 anos. 20 anos em que ele não queria nada saber de Deus. Então não havia luta nenhuma. Porque ele não estava nem aí, desistiu, entregou as toalhas. Mas se nós vamos ser transformados, haverá essa luta. E o crente, se o crente está fazendo o que quer, alguma coisa está errada. Porque fala assim, olha, estes dois se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Não é para você, não é para mim, para a gente fazer o que a gente quer. É para a gente fazer o que o Espírito quer. Essa é a luta, essa é a briga, essa é a batalha, essa é a transformação. De a gente não fazer o que a gente quer, mas fazer o que Deus quer. Não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, por mais melhor de boa que você acha que ela não é tão boa quanto você pensa, ela não é tão agradável quanto você pensa, e ela certamente não é perfeita. E a briga toda é justamente essa. Então a carne estará vencendo se não houver essa briga. E se a carne está vencendo, e quanto mais ela vence, maior e mais severas serão as cicatrizes e as sequelas. 20 anos Jacó passou aqui, saiu mancando o resto da vida. Mancando. E olha que ele viveu para ter mais de 100 anos. Ele passou mais tempo da sua vida mancando do que não mancando. Interessante, não? Quanto mais tempo a carne vence, mais caro e mais doloroso será a transformação. Sabe, a transformação não precisa ser uma coisa tão marcante, uma coisa tão chocante. Vai depender de o quanto que a gente esperneia. Se a gente se submete, a gente se rende a Deus, acontece muito mais rápido e sem dor. É como injeção. É como tirar sangue, fazer um exame de sangue. Eu fico tentado de dar um exemplo de uma certa pessoa aqui, que foi tirar sangue uma vez no hospital. Eu estava no outro lado da ala, eu vi um berro. Metade do hospital sai correndo, eu saí correndo, foi enfermeira, chamaram ambulância, helicóptero. Era essa pessoa, eu não vou mencionar nomes. Eu pensei, pronto, faltou anestesia, estão operando sem anestesia, só pode ser. Ela viu a agulha. Eu não sei, eu não lembro direito, amarraram essa pessoa, foi? Eu não sei o que aconteceu. Tiraram o sangue necessário? Eu não lembro. Você lembra? Pois é, gente. Sabe, se a gente simplesmente cooperar com Deus, agora, se Deus precisa segurar a gente, amarrar a gente está esperneando, aí vai botar a agulha, porque se mexeu, a agulha não entrou na veia. Aí de novo, aí vou ter que dar umas 20 furadas para ver se acerta uma veia. Aí acertou a veia, mas você tirou e rasgou a veia. Aí tentou outro braço. Quer dizer, uma coisa que é para ser feita em 30 segundos demora 3 horas. Sai todo cortado, sangrando, cheio de hematoma. Por quê? Porque você não cooperou. Precisou 5 pessoas segurar uma cabeça, um braço, outro braço, 2 pernas. Deu muito mais trabalho, foi muito mais doloroso. Pois assim é a transformação. Se a gente cooperar com Deus, a gente vai ver que a coisa flui muito mais fácil. Porque o plano de Deus, ele é agradável. Esse agradável se refere agradável para a gente. É agradável para a gente. O plano de Deus é agradável para a gente. Ah, mas esse plano de Deus não está muito agradável. É porque você está esperneando. É porque você está esperneando. O plano de Deus é um plano, a vontade de Deus é uma vontade boa. Amém. Em sua essência, é uma coisa boa. Não é uma coisa má, é uma coisa boa. Ela é agradável para você. E ela é perfeita. Mas se não está sendo boa, perfeita ou agradável, é porque você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Porque se fosse, não ia ser ruim, desagradável e imperfeito. E muita gente esperneia e fala, grande coisa o plano de Deus. Não está sendo bom,
nem agradável nem nada. Sabe o que vai fazer? Aí eles dão as costas e desistem de Deus, como se fosse culpa de Deus e o plano de Deus. Estão basicamente chamando Deus de mentiroso, impotente. Cuidado. Se a gente se render, a coisa flui bem melhor. Por isso que nós não devemos resistir a Deus. A Bíblia fala que nós devemos resistir, sabe quem? O diabo. Deixa eu terminar com esse versículo aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes lhe dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Resistir o diabo, não resistir a Deus. Tem muita gente que eles se sujeitam ao diabo e o mundo e a carne e resistem a Deus. Isso não é coisa de crente não, gente. Resistir a Deus e se sujeitar ao mundo, o diabo e a carne, isso não é coisa de crente não. O crente, ele se sujeita a Deus. E quando ele se sujeita a Deus, quem corre é o inimigo. Quem corre é o inimigo. E vamos orar. Pai amado, obrigado.